Salad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 40. Portadores do Código. Os genes que guiam o mundo. Hoje, não vamos apenas olhar para o passado. Vamos atravessá-lo. Vamos ouvir o que ele ainda sussurra. Não das páginas de um livro, mas do interior do nosso próprio corpo. Você já se perguntou se existem códigos ocultos dentro de nós? Se há uma herança silenciosa, gravada em nossa essência, que molda não apenas nossos corpos, mas nossos pensamentos, nossos impulsos, nossas escolhas? E se aquilo que chamamos de destino, essa força invisível que nos empurra por trilhas que nunca planejamos, não for apenas uma crença antiga ou uma ilusão poética, mas um programa real, meticulosamente escrito? Um programa que não está em máquinas, nem em bibliotecas, mas cravado no núcleo das nossas células, inscrito em cada linha do nosso DNA, um código antigo, vivo, transmitido de geração em geração. Hoje, vamos mergulhar em uma hipótese ousada, uma ideia que desafia o que aprendemos sobre livre-arbítrio, história e identidade. Uma ideia que atravessa o véu do tempo, conectando religiões antigas, impérios esquecidos e linhagens que, mesmo ocultas, ainda atuam no presente. E se os deuses antigos, aqueles que as primeiras civilizações adoraram como criadores, não apenas nos moldaram fisicamente, mas nos programaram mentalmente? E se, até hoje, certos seres humanos, talvez você, talvez eu, carregassem instruções invisíveis, comandos ancestrais impressos na memória do sangue, que ainda definem quem lidera, quem segue, quem desperta e quem permanece dormindo? Neste episódio, vamos revelar quem são os portadores do código. Vamos investigar como eles foram escolhidos, ou talvez como foram projetados. Vamos seguir pistas deixadas por antigos escribas, profetas enigmáticos e até pelos cientistas do nosso tempo. E, acima de tudo, vamos refletir sobre o que isso significa para o futuro da nossa espécie. Será que somos realmente livres? Ou estamos apenas executando algo que já foi decidido há milênios? Prepare-se. Respire fundo. Desligue o ruído ao seu redor, porque a partir de agora você vai descobrir os genes que silenciosamente ainda controlam o mundo. Capítulo 1. O Códice Invisível. Muito antes de as grandes civilizações escreverem seus mitos, antes dos templos gregos se erguerem em mármore, antes das tábuas hebraicas serem entregues nos desertos sagrados, antes mesmo dos zigurates sumérios rasgarem o céu da Mesopotâmia, já existiam códigos, mas não eram códigos gravados em pedra, nem entalhados em madeira ou escritos em papiros sagrados. Eram códigos invisíveis, vivos, pulsando na carne, sussurrando na mente, resplandecendo ocultamente na alma da humanidade. E esses códigos não se limitavam à biologia comum. Eles iam além da cor dos nossos olhos, da textura da nossa pele, da altura de nossos corpos. Eles eram programáticos, como linhas de um software antigo, mas não digital, gravado na intimidade do nosso ser. No cerne do nosso DNA, nas espirais que nos compõem, havia mais do que genes. Havia comandos, instruções, sementes de destino. Zecharia Sitchin, um dos grandes decodificadores do conhecimento sumério, nos deixou uma revelação perturbadora. Os Anunnaki, os deuses que caminharam entre nós, não apenas criaram o ser humano. Eles o moldaram, alteraram seu código genético original, refinaram um protótipo primitivo. Mas, e se isso for apenas a superfície? E se essa alteração não tiver sido apenas física? E se os Anunnaki, com seu domínio de ciência e espiritualidade, tiverem inserido algo mais? Um código-fonte, não só genético, mas simbólico, espiritual, cósmico. Um conjunto de instruções ocultas.
Uma matriz silenciosa que define quem podemos ser, que define por que uns lideram e outros seguem, por que uns sonham com o céu e outros jamais olham para cima. Desde os primeiros sinais da história humana, esses códigos parecem se manifestar na forma como construímos nossas cidades, na maneira como criamos hierarquias, na sede insaciável por conquista, por sabedoria, por transcendência. Talvez nossa busca por deuses, por respostas, por vida além da terra, não seja um acidente. Talvez ela esteja escrita em nós, como um farol interno, como um lembrete silencioso de quem nos moldou. E por quê? E se nossa criatividade, nossa capacidade de compor sinfonias, de pintar mundos, de imaginar futuros, não for apenas talento, mas um protocolo antigo, escondido, mas ativo, chamando-nos a cumprir um plano que esquecemos? E se dentro de você, agora mesmo, houver um fragmento desse códice original, um vestígio adormecido, esperando o momento certo para despertar, para lembrar quem você é e de onde realmente veio? Capítulo 2. Os arquitetos da herança. Na vastidão dos céus antigos, antes que o homem aprendesse a construir reinos ou escrever sua própria história, chegaram eles, não como deuses distantes, mas como presenças concretas, seres com propósitos definidos, tecnologia avançada e conhecimento sobre a vida, em um nível que ainda hoje mal conseguimos compreender. Segundo as lendas sumérias, os Anunnaki não eram apenas divindades mitológicas, eles eram arquitetos, cientistas, geneticistas cósmicos. Eles não criaram a vida do nada, eles intervieram, ajustaram, programaram. Nomes como Enki, Enlil e Ninmah surgem nos registros mais antigos como peças centrais desse projeto. Eram irmãos e rivais. Estavam em guerra, não apenas pelo domínio da terra, mas por ideologias, por visões diferentes sobre o que o ser humano deveria ser. Não era uma disputa política, era uma batalha pela arquitetura da herança, pelo controle do código genético que definiria os futuros líderes, profetas, pensadores, guerreiros. Cada civilização que emergiu, dos faraós egípcios aos imperadores romanos, dos profetas hebreus aos reis medievais, pode ter carregado, nas entrelinhas de sua origem, um traço herdado dessas decisões iniciais. Como se um programa silencioso tivesse sido iniciado há milênios e ainda estivesse sendo executado. A Bíblia fala de povos escolhidos, de linhagens sagradas, de vozes que vinham dos céus, guiando líderes. A ciência moderna identifica genes dominantes, mutações raras, combinações que definem mais do que aparência, definem comportamento, liderança, resiliência. A história registra a súbita ascensão de figuras improváveis, homens e mulheres que de repente mudam o curso do mundo. Mas, e se tudo isso for apenas manifestações diferentes de um mesmo fenômeno? E se religião, ciência e história forem apenas formas distintas de interpretar o mesmo código? Um código que mistura genética e propósito, sangue e destino, células e missão. Mas afinal, o que significava ser escolhido pelos Anunnaki? Era uma bênção? Um fardo? Um privilégio ou uma prisão? Quando Ninmah, a geneticista divina, moldava as primeiras formas humanas, quando Enki, com sua paixão pela criação, interferia nos limites impostos por Enlil, eles estavam apenas fabricando servos para as minas, como sugerem algumas traduções, ou estavam gestando algo maior, uma elite genética, uma linhagem capaz de governar, de inspirar, de levar a humanidade além das estrelas? Zecharia Sitchin nos oferece uma visão que poucos ousam considerar. Os Anunnaki não buscavam apenas servos, eles queriam intermediários, seres que carregassem seus traços físicos, mentais, espirituais, líderes naturais,
portadores do código. Mas a pergunta mais inquietante é: o que acontece quando esse código se mistura? Quando uma linhagem projetada para liderar se funde com o restante da humanidade? Quando os traços dominantes se diluem, ou pior, se corrompem? Talvez as guerras, as crises, os colapsos morais e políticos da história humana não sejam apenas falhas sociais, mas sintomas de um código em conflito, de um programa ancestral tentando funcionar em um corpo que já não o reconhece, de uma herança que tenta se preservar em um mundo que a esqueceu. E talvez, apenas talvez, seja a hora de lembrar, de olhar para dentro e de perguntar: o que ainda vive em nós? Capítulo 3. O gene do comando. Há algo enigmático em certos líderes. Eles não pedem permissão para existir. Eles simplesmente surgem, como se o mundo os estivesse esperando, como se a própria história abrisse espaço para que eles entrassem em cena. Não importa a época, não importa o lugar, nem o sistema político. Esses indivíduos aparecem com uma presença magnética, um carisma que não pode ser ensinado, uma autoridade silenciosa que faz multidões seguirem sem hesitar. Chamemos isso de o gene do comando. Talvez um vestígio de algo muito mais antigo do que imaginamos. Talvez uma herança dos próprios deuses, dos arquitetos da herança. Não é apenas talento, não é apenas estratégia. É algo mais profundo, instintivo, como se tivessem sido programados para liderar. Pense em Alexandre, o Grande. Aos 20 anos, comandava legiões, dominava territórios e sonhava com um império que unisse todo o mundo conhecido. Ele parecia guiado por algo superior, como se soubesse, desde muito jovem, que havia nascido para reinar. Ou Napoleão Bonaparte, cuja visão estratégica e ambição quase redesenharam o mapa da Europa. Ele não apenas venceu batalhas, ele mudava o destino dos povos, como se carregasse um script invisível, impulsionando cada passo. Ramsés II, o faraó construtor de monumentos eternos, governou com um punho de ferro e uma mente calculista, imortalizou seu nome nas pedras e deixou sua marca na alma do Egito. Esses homens e tantos outros não eram comuns. Havia neles uma chama, uma força, algo que os colocava acima, como se estivessem respondendo a uma chamada que os outros não conseguiam ouvir. E essa linhagem continua. Hoje, vemos o renascimento desse arquétipo. No palco contemporâneo, surgem figuras que dividem opiniões, mas atraem atenção como ímãs. Líderes que não passam despercebidos, que provocam, que comandam, que parecem ter surgido de um ponto fora da curva. Donald Trump, com sua capacidade quase hipnótica de dominar narrativas e ocupar o centro do palco global. Jair Bolsonaro, que ascendeu como um furacão político, galvanizando milhões com uma retórica instintiva. Javier Milei, o economista disruptivo, cuja ousadia e imprevisibilidade desafiam todas as convenções. Giorgia Meloni, com sua voz firme, sua presença decidida e sua ascensão meteórica ao poder. Benjamin Netanyahu, mestre em sobreviver às tempestades políticas, sempre retornando com ainda mais força. Seriam todos apenas produtos do acaso? Ou estariam respondendo a um chamado mais antigo do que imaginam? E se o que vemos não for mera coincidência? E se o surgimento desses líderes em pontos diferentes do mundo for a ativação de códigos antigos, programados para despertar em momentos críticos da história? Eles compartilham traços que vão além da habilidade técnica. Eles têm aura, intensidade, instinto predador, como se algo dentro deles soubesse exatamente o que fazer, mesmo em meio ao caos. Se os genes podem definir a cor dos nossos olhos, a estrutura dos nossos ossos, por que não poderiam também conter comportamentos, tendências
impulsos, vocações. E se essa capacidade de liderar, essa força quase mística, não for natural, mas projetada? E se os Anunnaki, ao moldar a humanidade, programaram esses traços em certos indivíduos? Como uma garantia genética, uma espécie de protocolo de comando inserido no código de alguns, para que, quando chegasse o momento, os planos originais fossem retomados? E se esses líderes, com sua ambição feroz, suas decisões extremas, suas jornadas improváveis, forem, sem saber, marionetes de um código ancestral despertando em silêncio, quando o mundo mais precisa ser reordenado? Capítulo 4. A rebelião dos filhos. Nem todos os portadores do código se curvaram ao plano. Nem todos aceitaram o roteiro silencioso que pulsava em suas veias. Porque onde há programação, há também a possibilidade de resistência. E onde há comando, há sempre a chance da rebelião. Desde os primórdios, a história humana está entrelaçada com a presença dos que disseram não, dos que se recusaram a seguir ordens, dos que romperam com os deuses, com as leis, com os destinos que lhes foram impostos. Esses não eram apenas dissidentes, eram filhos do mesmo código, mas com uma mutação ardente, a centelha da insubordinação. Prometeu, o titã grego, roubou o fogo dos céus. Ofereceu aos homens o que os deuses haviam reservado para si. Por isso foi punido, acorrentado, torturado, mas tornou-se eterno, não por sua dor, mas por sua desobediência iluminadora. Lúcifer, o portador da luz, representa outra figura de ruptura. Para muitos, ele não caiu. Ele despertou. Recusou-se a seguir cegamente. Rejeitou a hierarquia e, com isso, tornou-se símbolo da consciência que se recusa a se apagar. Esses arquétipos reverberam na realidade, na carne e no sangue dos que ousaram romper com os impérios e com os sistemas. Espartaco, o escravo que não apenas fugiu, mas ergueu um exército, desafiou Roma, desafiou a ordem do mundo. Seu nome, ainda hoje, ecoa como o de alguém que preferiu a morte à submissão. E ao longo dos séculos outros surgiram. Revolucionários que incendiaram ideologias, profetas que denunciaram a corrupção dos templos, cientistas que enfrentaram dogmas, povos inteiros que disseram basta. Mas será que essa rebelião foi apenas acaso? Será que os Anunnaki, ao nos moldarem, ignoraram essa possibilidade? Ou, será que planejaram isso? Será que a rebelião, o erro, a falha, o desvio, era uma etapa esperada do experimento humano? Porque há algo profundo a se considerar. A rebelião muitas vezes não é destruição, é evolução, é o código testando seus próprios limites, é o sistema se desafiando a si mesmo. Aqueles que se levantam contra o poder estabelecido, contra os dogmas, contra as regras, podem carregar o mesmo gene do comando. Mas seu propósito é outro. Não é liderar dentro da estrutura. É quebrar a estrutura. É reconfigurar, redefinir, renomear o que é possível. Esses filhos rebeldes talvez não sejam falhas. Talvez sejam gatilhos ocultos. Programas secundários ativados quando o equilíbrio ameaça se transformar em tirania. Talvez sejam eles os verdadeiros portadores da transformação, não enviados para obedecer, mas para reiniciar o jogo. Capítulo 5. O julgamento silencioso. Existe um tribunal onde não há juízes visíveis, onde não há martelos batendo, onde ninguém se levanta ou se cala. Um tribunal que não se reúne em salas ou palácios, mas no silêncio do nosso sangue, nas profundezas do que herdamos. E nem sequer sabemos que carregamos. Esse julgamento é invisível, mas não é menos real. Ele está impresso nos nossos genes e não julga o que fazemos,
julga o que somos, ou melhor, julga aquilo que fomos programados para ser. Nossos genes carregam mais do que a cor dos olhos ou a tendência a doenças. Carregam histórias, culpas, glórias esquecidas, traições ancestrais, lealdades silenciosas. Há padrões que se repetem, famílias marcadas por ascensões brilhantes e quedas devastadoras. Linhas de sangue que parecem destinadas ao poder, outras que carregam gerações de tragédia, exílio, destruição. Coincidência? Ou ecos de um julgamento antigo, cujas sentenças ainda reverberam? Quando os Anunnaki moldaram os primeiros humanos, será que também decidiram quem deveria brilhar e quem deveria apagar? Será que distribuíram códigos de destino, atribuindo papéis não apenas individuais, mas hereditários? Guardaram seus planos em linhagens específicas e deixaram as consequências, os pesos, as maldições para outras? Esse julgamento não se baseia em moral. Ele não distingue o bem do mal. Ele opera com base em função, em utilidade, em propósito. Não importa o quão justo seja um indivíduo, código do comando será empurrado para o centro. Se carrega o código da queda, será arrastado para a sombra. Por isso, vemos dinastias inteiras controlando política, finanças, cultura, não apenas por influência ou oportunidade, mas talvez por design. Um design inscrito há milênios, quando os deuses da engenharia genética ainda caminhavam entre nós. Ser um portador do código não é um privilégio simples. É uma carga, uma missão que se insinua nos sonhos, uma pressão que não cessa, nem mesmo no silêncio. Muitos sucumbem, quebram, desaparecem, esmagados pela expectativa invisível. Outros resistem, tornam-se ícones, transformam sua dor em legado, se tornam visionários, enxergando o que ninguém mais consegue, ou exilados, carregando segredos que ninguém mais suportaria conhecer. Pense em Noé, escolhido para sobreviver ao fim do mundo, guiado por uma voz que o separou de todos, carregando, em sua missão, o peso de uma nova humanidade. Pense em Abraão, arrancado de sua terra para fundar um povo, guiado por promessas, mas também por dúvidas, vivendo uma vida marcada pelo chamado e nunca mais pela tranquilidade. Pense em Enoque, aquele que caminhou com os deuses, que recebeu segredos que poucos poderiam ouvir, e por isso foi retirado do mundo, porque já não pertencia a ele. Essas figuras não viviam vidas comuns, eram julgadas, não por tribunais humanos, mas pelo código que carregavam. E sua sentença era clara: não pertencer ao mundo ao qual nasceram. Esse é o julgamento silencioso, que molda destinos, separa os que serão lembrados dos que se dissolvem no anonimato, e que talvez ainda esteja em andamento, dentro de cada um de nós. Capítulo 6. Os escolhidos nunca dormem. Eles não usam coroas, não se anunciam com trombetas, não vestem mantos sagrados, nem se proclamam enviados. Mas estão entre nós, hoje, agora, caminhando pelas mesmas ruas, respirando o mesmo ar, mas vivendo uma outra realidade por dentro. Os portadores do código não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. Assumiram novos papéis, com nomes modernos, disfarces contemporâneos. São cientistas que vasculham os segredos do cosmos com olhos febris, tentando reencontrar verdades que já conhecemos, mas esquecemos. São artistas que tocam camadas do invisível, traduzindo em música, imagem ou palavra o que não se pode dizer. São líderes que surgem nos momentos de ruptura, conduzindo massas, muitas vezes sem saber quem realmente os guia. São herdeiros de um chamado antigo, de um programa ancestral que ainda pulsa, ainda vibra, ainda ordena. Mas carregar o código nunca foi uma bênção. É um fardo, um peso que não se compartilha.
um silêncio que nunca se rompe. Aqueles que nascem com esse selo vivem à beira, entre a genialidade e a loucura, entre a glória e o exílio, entre o aplauso e o vazio. Eles sentem o que os outros não sentem, percebem o que os outros ignoram, pressentem movimentos futuros, mas muitas vezes são ignorados, desacreditados ou chamados de insanos. Vivemos tempos de confronto político, cultural, ideológico. Mas a verdadeira guerra não está nas urnas, nem nas ruas, nem nos feeds das redes sociais. A verdadeira guerra é simbólica. É uma batalha de significados, uma disputa silenciosa por narrativas, por interpretações da realidade, por comandos sutis que moldam as escolhas da humanidade. Cada lado acusa o outro de corrupção, de manipulação, de buscar domínio e controle. Mas o que poucos percebem é que todos esses lados são fragmentos de um mesmo script, partes divergentes de um programa original, um programa escrito há milênios, talvez por mãos não humanas, um código-mãe, reescrito, reeditado, reinterpretado. A isso chamamos a guerra dos espelhos, não entre heróis e vilões, não entre luz e trevas, mas entre versões diferentes de um mesmo legado genético e simbólico. Cada revolução que explode, cada sistema que cai, cada império que ascende, pode ser apenas uma nova cena no mesmo roteiro. E talvez, em algum ponto do cosmos, os Anunnaki, os arquitetos originais, ainda observem, ainda comparem, ainda analisem os dados do seu experimento vivo, e nós dançamos sem música audível, movidos por instintos que não compreendemos, por dores que não sabemos de onde vêm, por visões que não se explicam, mas insistem. Porque os escolhidos nunca dormem. Eles não podem. Foram feitos para vigiar o mundo enquanto ele sonha, para manter acesa a chama de algo que a maioria já esqueceu. E talvez, só talvez, para um dia acordar a todos nós. Capítulo 7. A Guerra dos Espelhos. Vivemos tempos turbulentos, tempos de divisão, de confronto, de gritos que ecoam pelas redes, pelas ruas, pelas mentes. Mas por trás de todo esse barulho, há um silêncio mais profundo e mais assustador. Um silêncio onde a verdadeira guerra acontece. Porque essa guerra não é visível. Ela não se trava com armas ou exércitos. Ela não acontece apenas em parlamentos ou nas urnas. Ela é simbólica, mental, programada. Cada lado acusa o outro, manipuladores, corruptos, tiranos, messiânicos. Mas poucos percebem que todos são reflexos, fragmentos do mesmo espelho quebrado, códigos antigos, ainda ativos, se projetando em novas formas, script reencenado, personagens trocados, mas o enredo o mesmo. Chamamos isso de a Guerra dos Espelhos. Não se trata de bem contra mal, não se trata de luz contra a escuridão. Essa é uma guerra entre versões divergentes de um único programa original. E talvez, apenas talvez, os próprios Anunnaki estejam assistindo, não como deuses interventores, mas como observadores distantes, avaliando o andamento de um experimento que começou há milênios. Porque os padrões continuam, as escolhas se repetem, as alianças, as traições, os ciclos de destruição e renascimento. Tudo isso pode ser apenas partes de um loop, de um sistema que se reinicia sob novas máscaras. Não é uma guerra entre nações, nem entre religiões. É uma guerra interna, codificada, que age no nível do inconsciente coletivo. Uma guerra onde os espelhos mostram quem somos e quem fomos programados para ser. Eles nos revelam e nos escondem, nos seduzem com a ilusão de escolha, enquanto nos conduzem, passo a passo, para decisões já previstas. Os impulsos que sentimos, as emoções que nos dominam, as paixões que nos cegam, podem não ser inteiramente nossas. Elas podem ser memórias genéticas, fragmentos herdados,
ecos de ordens dadas por seres que um dia manipularam a essência do que somos. Cada movimento político, cada revolução, cada colapso, cada renovação, talvez já tenha acontecido antes. Não da mesma forma, mas com a mesma estrutura. O tabuleiro muda, as peças também, mas o jogo é o mesmo. E nós, inconscientes de tudo isso, ainda dançamos, ainda lutamos, ainda elegemos salvadores e caçamos culpados, sem perceber que talvez, no fundo de cada espelho, há uma figura mais antiga nos observando, não com olhos humanos, mas com olhos que viram o início do nosso código e que talvez estejam apenas esperando pelo seu reinício. Capítulo 8. O despertar dos genes. Vivemos a era da revelação científica, uma era em que a genética deixou de ser um mistério e passou a ser ferramenta. Estamos decifrando, base por base, o código da vida. Estamos mapeando nossos genes como quem lê um antigo manuscrito. Mas talvez não saibamos realmente o que estamos desvendando, porque o mais perigoso não é o que descobrimos, é o que podemos ativar. O DNA pode ser um livro sagrado, selado com 7 camadas, ou uma bomba, uma estrutura silenciosa, programada para despertar. Quando chegar o momento certo. Cientistas já identificam genes que parecem influenciar o comportamento, a espiritualidade, a tendência à liderança, a violência, a compaixão. Mas há algo além, algo que a ciência ainda não ousa nomear. O gene da recordação. Aquele que, quando ativado, nos faz lembrar, não de memórias pessoais, mas de um tempo anterior ao tempo, de quando não caminhávamos pela terra, mas descíamos das estrelas. A ciência moderna tem sido uma tocha na escuridão, mas há cavernas profundas onde essa luz ainda não penetrou. A relação entre genética e consciência é um desses abismos. O que acontece quando os dados codificados em nossas células começam a se alinhar com o despertar interior? O que acontece quando a introspecção toca a estrutura molecular? E se as mutações que tememos ou buscamos forem apenas reativações de fragmentos esquecidos? Fragmentos que os Anunnaki deixaram como rastros, como segredos embutidos, como sementes lançadas, à espera de um solo fértil. O despertar desses códigos pode redefinir o que significa ser humano, pode romper os limites da carne, pode dissolver as fronteiras entre o que é biológico e o que é cósmico. Talvez não sejamos apenas filhos da Terra, mas mensageiros de uma engenharia estelar, seres programados para transcender, para despertar. A questão não é mais quem somos. A verdadeira pergunta é: o que está armazenado dentro de nós e o que acontecerá quando for finalmente ativado? Somos depósitos de um legado esquecido, portadores de um código que não compreendemos, mas que nos chama, nos sonhos, nas intuições, nos silêncios entre uma respiração e outra. O despertar dos genes não será visível como uma revolução. Será sutil, silencioso, individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Quando acontecer, saberemos. Não por provas externas, mas porque algo dentro de nós, algo antigo, algo poderoso, finalmente se lembrará de quem realmente somos. Capítulo 9. A última reescrita. Se fomos editados, podemos reescrever. Se fomos programados, podemos reprogramar. Mas isso não acontece com um clique, nem com uma escolha superficial. Isso exige algo raro, algo profundo. Consciência. A maior revolução que viveremos não será feita com tanques ou algoritmos. Não virá das urnas, nem das torres de comando da tecnologia. A verdadeira revolução será simbólica, porque quem domina os símbolos domina as narrativas, e quem domina as narrativas pode alcançar os genes. Símbolos são mais do que imagens, são códigos vivos.
atalhos para a alma, chaves que abrem ou trancam as portas da percepção. Quem desperta para os símbolos ocultos, para as palavras esquecidas, para os arquétipos escondidos, pode ver o que está por trás do script. E ao ver, pode se libertar. Talvez o destino nunca tenha sido uma sentença. Talvez sempre tenha sido um rascunho. Algo impresso, mas não finalizado. E tudo que foi impresso pode ser ressignificado. Estamos vivendo uma era onde a mudança não espera. Ela atropela, ela acelera. Mas nesse caos de dados e distrações, há uma guerra silenciosa acontecendo. Não pela terra, não pelas armas, mas pelo controle da realidade. Quem pode reescrever a história, pode reescrever o futuro. Mas essa reescrita não começa em governos, nem em laboratórios. Ela começa dentro de cada um de nós. Quando despertamos para os códigos ocultos que carregamos, quando paramos de repetir os padrões e começamos a observá-los, quando deixamos de ser personagens e passamos a ser os autores da narrativa. Essa é a última reescrita, a mais perigosa, a mais necessária, porque ela exige uma revolução invisível, uma revolução da consciência. Não basta mudar o mundo, é preciso mudar a forma como o mundo é percebido. E isso só acontece quando reconhecemos que algo nos guiava, mas que agora podemos guiar a nós mesmos. A Matrix pode ser quebrada, o script pode ser riscado, o código pode ser alterado, mas para isso é preciso lembrar, é preciso despertar e, sobretudo, é preciso escrever de novo, com coragem, com intenção, com verdade. Porque talvez, no fim de tudo, a pergunta mais importante não seja o que fizeram conosco, mas sim, o que vamos fazer com o que nos tornamos? Capítulo 10. A promessa codificada. Desde os tempos mais antigos, ecoa a profecia de um retorno. Um retorno não apenas dos deuses, mas de uma era dourada. Uma era de equilíbrio, de consciência, de reconexão. Mas talvez tenhamos olhado demais para o céu e esquecido de olhar para dentro. Talvez essa promessa não esteja lá fora, mas aqui, em nós, nas nossas células, nos nossos sonhos, no silêncio que nos acompanha desde o nascimento, porque os códigos que os Anunnaki deixaram não foram apenas registros, foram sementes, sementes de algo que ainda está germinando, sementes de uma nova humanidade, uma versão atualizada daquilo que fomos e daquilo que podemos vir a ser. E talvez, pela primeira vez, uma geração esteja pronta para compreender. Os portadores do código não são escolhidos, são despertos. Despertos para o que carregam, despertos para o que são, despertos para o que foram criados para ativar. Somos nós somos os portadores da promessa codificada. Caminhamos na fronteira entre o divino e o humano, entre o material e o espiritual, entre o físico e o simbólico, entre o passado que nos criou e o futuro que só nós podemos escrever. O despertar para essa promessa não significa voltar no tempo. Não é nostalgia do Éden, nem saudade de Nibiru. É o nascimento de algo novo. É a síntese dos opostos. É o fim do ciclo de esquecimento. É a ativação plena do código original, não mais como servos, mas como criadores. A linhagem está viva, está em nós, e não precisa de templos ou hierarquias para florescer. Precisa apenas de lembrança, de intenção, de coragem para aceitar que a missão da nossa existência vai além da sobrevivência. Nossa missão é cósmica. Não fomos feitos para apenas existir. Fomos feitos para despertar. E ao despertar, para reconstruir. E ao reconstruir, para lembrar aos outros o que eles também são. Porque a promessa dos deuses não está mais com eles. Está conosco. Se você chegou até aqui, parabéns.
poucos têm coragem de encarar o que se esconde por trás da superfície. Este episódio foi apenas uma parte do grande quebra-cabeça que estamos montando juntos. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E comente aqui embaixo. Qualquer comentário é importante. Ele mostra ao sistema que este conteúdo tem valor. Se você quiser apoiar diretamente o canal, há algumas formas. Envie um Super Thanks clicando no botão abaixo do vídeo. Torne-se um patrocinador clicando em Seja Membro ou contribua via PayPal pelo e-mail francisvaladia@hotmail.com e conheça a nossa loja de camisetas com estampas exclusivas da série Anunnaki e o selo do canal. O link está na descrição. Lembre-se, o holograma histórico é uma série. Os episódios estão organizados em sequência, como uma narrativa contínua. E você pode assistir desde o capítulo 1. O link da playlist oficial está na descrição deste vídeo. Até o próximo episódio. E nunca se esqueça: holograma histórico, decodificando o passado.